Então, muito bom dia para todos. Eu vos saúdo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A graça e a paz de Deus nosso Pai, o amor de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Então, muito bom dia a todos vós que vos encontrais aqui na nossa igreja matriz de Nossa Senhora da Assunção, aqui em Espinhel, Águeda, Diocese de Aveiro, aqui no centro de Portugal. Também para aqueles que nos acompanham mais longe, uma saudação para a Califórnia, para a Maria Ramos. Também uma saudação para aquele que está na Austrália, a Isabel Tavares. Boa noite para ela. Também o Marcelo, que está em São Paulo, no Brasil. Ainda também o José Luís, que também está no Brasil, noutra parte, mas também em São Paulo. O Horácio, que se encontra, que é nosso conterrâneo, e que está na Suíça, e que nos está também a ver neste momento. Assim como a Benilde, isso é mais para a zona de Águeda, assim como o irmão, mas estava eu a dizer que era da Leonilde, que é de Casal de Álvaro e que está, como sabem, no Reino Unido. E, portanto, estás a ver, também a Joana, uma saudação muito especial para a Joana, que é de Casal de Álvaro e que está internada com uma doença que não tem nada a ver com Covid, mas que é mais complicada. Estimamos as melhoras desta catequista da nossa paróquia, que também neste momento nos está a acompanhar, através desta transmissão. Bom dia a todos, paz de Deus, nos ilumina a todos. Um abraço, diz a Leonilde, com um português já assim um bocadinho próprio de quem já não está muito treinada. E pronto, bom dia da Madeira também para a Ângela. Enfim, está aqui gente de facto de muitos lados. Vamos hoje, neste terceiro domingo, nós aqui e também todos aqueles que estão no estrangeiro, mas que nos acompanham em direto, vamos todos procurar celebrar dignamente este terceiro domingo do tempo comum, que é também considerado, assim o determinou o Papa, que é também conhecido como o domingo da Palavra de Deus. Por isso a nossa atenção vai centrar-se precisamente na Palavra de Deus. E vamos, para que esta mesma celebração seja celebrada dignamente, vamos também lembrar o sétimo dia de um irmão nosso, do Abílio Martins de Oliveira, no sétimo dia, e também vamos dar graças a Deus por intercessão de Santa Eufémia. E então estava eu a dizer, para que esta nossa celebração possa ser celebrada dignamente, apesar dos aquecedores, do frio ainda é algum, vamos criar condições de reconhecimento das nossas faltas. Há coisas que não estiveram bem, não precisais que eu o diga, cada um sabe de si, Deus de todos, e por isso vamos pensar um pouquinho em tudo isso, no que fizemos de mal, no que não fizemos de bem, os tais pecados de omissão, que são às vezes os piores. Eu não mato, nem roubo e tal, mas está bem, mas então não matas, mas respeitas a vida. Eu não roubo, partilhas. É que se uma pessoa não faz o mal, mas também se não faz o bem, é zero. Confessemos pecadores. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor.
Perdão, Senhor, é assim que diz o Marcelo, que está em direto connosco de São Paulo, no Brasil, onde são menos 3 horas. Perdão, Senhor, se não escutamos a Tua palavra. Perdão, Cristo, se não ouvimos o Teu chamamento. Perdão, Senhor, se não respondemos ao Teu amor. E por isso, pelas vezes em que tal aconteceu também connosco, Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha misericórdia, piedade e compaixão de cada um de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças pela vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis na direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Deus Todo-Poderoso e Eterno, dirigi a nossa vida segundo a vossa vontade, para que mereçamos produzir abundantes frutos de boas obras, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Eu pedi a vossa atenção, a vossa melhor atenção para esta primeira leitura, até porque daqui a bocadinho irei explorar um bocadinho esta mesma leitura na linha da Palavra de Deus. Leitura do livro de Neemias. Naqueles dias, o sacerdote Esdras trouxe o livro da lei perante a assembleia de homens e mulheres e todos os que eram capazes de compreender. Era o primeiro dia do 7º mês. Desde a aurora até ao meio-dia, fez a leitura do livro. No largo, situado diante da porta das águas, diante dos homens e mulheres e todos os que eram capazes de compreender. Todo o povo ouvia atentamente a leitura do livro da lei. O escriba, Esdras, estava de pé, num estrado de madeira feito de propósito, estando assim em plano superior a todo o povo. Esdras abriu o livro à vista de todos, e quando o abriu, todos se levantaram. Então Esdras bendisse o Senhor, o grande Deus, e todos responderam, erguendo as mãos: Amém, Amém. E prostrando-se, de rosto por terra, adoraram o Senhor. Os levitas liam, clara e distintivamente, o livro da lei de Deus e explicavam o seu sentido, de maneira que se pudesse compreender a leitura. Então o governador Neemias, o sacerdote e escriba Esdras, bem como os levitas que ensinavam o povo, disseram a todo o povo: Hoje é um dia consagrado ao Senhor, vosso Deus. Não vos entristeçais nem chorais, porque todo o povo chorava ao escutar a palavra da lei. Depois Neemias acrescentou: Ide para vossas casas, comei uma boa refeição, tomai bebidas doces e reparti com aqueles que não têm nada preparado. Hoje é um dia consagrado a Nosso Senhor, portanto não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor
é a vossa fortaleza. Palavra do Senhor. Graças a Deus. As vossas palavras, Senhor, são espírito e vida. As vossas palavras, Senhor, são espírito e vida. As vossas palavras, Senhor, são espírito e vida. A vossa palavra, Senhor, são espírito e vida. A lei do Senhor é perfeita, ela reconforta a alma. As ordens do Senhor são firmes, dão sabedoria aos simples. As vossas palavras, Senhor, são espírito e vida. As vossas palavras, Senhor, são espírito e vida. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Os mandamentos do Senhor são claros e iluminam os olhos. O temor do Senhor é puro e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros, todos eles são retos. Aceitai as palavras da minha boca e os pensamentos do meu coração estejam na vossa presença. Vós, Senhor, sois o meu amparo e redentor. As vossas palavras, Senhor, são espírito e vida. As vossas palavras, Senhor, são espírito e vida.
Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, assim como o corpo é um só e tem muitos membros, e todos os membros do corpo, apesar de numerosos, constituem um só corpo. Assim sucede também em Cristo. Na verdade, todos nós, judeus e gregos, escravos e homens livres, fomos batizados num só Espírito, para constituirmos um só corpo, e a todos nos foi dado a beber um só Espírito. De facto, o corpo não é constituído por um só membro, mas por muitos. Vós sois corpo de Cristo e seus membros, cada um por sua parte. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Já que muitos empreenderam narrar os factos que se realizaram entre nós, como nos transmitiram os que desde o início foram testemunhas oculares e ministros da palavra, também eu resolvi, depois de ter investigado cuidadosamente tudo desde as origens, escrevê-las para ti, ilustre Teófilo, para que tenhas conhecimento seguro do que te foi ensinado. Naquele tempo, Jesus voltou da Galileia com a força do Espírito e a sua fama propagou-se por toda a região. Ensinava nas sinagogas e era elogiado por todos. Foi então de Nazaré, onde se tinha criado, segundo o seu costume, entrou na sinagoga a um sábado e levantou-se para fazer a leitura. Entregaram-lhe o livro do profeta Isaías e, ao abrir o livro, encontrou a passagem em que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. Ele me enviou a proclamar a redenção aos cativos e a vista aos cegos, a restituir a liberdade aos oprimidos e a proclamar o ano da graça do Senhor. Depois, enrolou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Estavam fixos em Jesus os olhos de toda a sinagoga. Começou então a dizer-lhes: Cumpriu-se hoje mesmo esta passagem da Escritura que acabais de ouvir. Palavra da salvação. Então, mais uma vez, e para todos, e deixai que procure também aqui este aparelhozinho que vai fazer com que eu também esteja ligado com todos aqueles que estão ligados connosco, para que haja mais interação
nesta celebração que se realiza aqui, e para já neste momento 46 são todos aqueles que estão na nossa companhia. E dizia eu que neste dia somos particularmente sensibilizados, somos particularmente alertados para a palavra de Deus. Aliás, o Marcelo, que está em São Paulo, o Marcelo Tiago, diz assim: as leituras de hoje são claras, é preciso ouvir o que Deus fala. Primeiro ponto. Segundo ponto, é preciso reconhecer onde Deus fala. Terceiro, é preciso praticar aquilo que Deus nos fala. Sabemos responder à altura e se calhar acaba por ser, como certamente deram conta, um bom princípio, eu quase que me atrevo a dizer um bom resumo de tudo aquilo que estamos aqui a fazer. Diz aqui ele ainda, uma curiosidade, aqui no Brasil já comemorávamos há 40 anos o Dia da Bíblia, no último domingo de setembro, perto da festa de São Jerónimo, o tradutor da Bíblia. Sabem que a Bíblia foi escrita em grego, hebraico e aramaico. Aramaico, que era a língua de Jesus, o hebraico é mais ou menos como o espanhol e o português, vá lá. E então estava eu a dizer que foi escrita em 3 línguas, grego, aramaico e hebraico. E depois é que foi São Jerónimo, que fala aqui o Marcelo, o São Jerónimo é que depois traduziu esta Bíblia para latim. E depois do latim é que foi traduzida para as línguas de todos os países. E é de certeza o livro mais traduzido no mundo, a Bíblia. Mas diz ele então, uma curiosidade, aqui no Brasil já comemorámos há 40 anos o Dia da Bíblia, no último domingo de setembro, perto da festa de São Jerónimo, o tradutor bíblico. O Papa Francisco abriu uma exceção e permitiu que mantivéssemos esta data. Por isso somos o único país do mundo, o Brasil, onde não se celebra o Dia da Bíblia. Desculpem. Somos o único país do mundo que hoje não celebra o Dia da Bíblia, exatamente. Mas afinal todo o dia é da Bíblia, não é mesmo? É mesmo, está legal. É mesmo isso, ó professor. E portanto, estamos aqui de facto, juntamente com toda esta gente que nos acompanha e que está no estrangeiro, mas que devido à transmissão em direto está também connosco, e por isso somos convidados hoje, como certamente deram conta, a tomar mais em atenção a Palavra de Deus. E eu penso que a Palavra de Deus de hoje fala sobre a Palavra de Deus. A Palavra de Deus que nós hoje tivemos ocasião de escutar fala sobre o respeito, sobre a forma como ela deve ser proclamada. Ouçam, eu falo em proclamar, não falo em ler. É por isso que às vezes há pessoas que podem saber ler, mas podem não saber proclamar. Ler é quando eu leio para mim, proclamar é quando eu leio para os outros. E para os outros poderem ter acesso à leitura que eu estou a fazer, é fundamental, isto todos nós entendemos, que ela seja bem proclamada. E ser bem proclamada significa, para já, antes de mais nada, fazer aquilo que eu estou a tentar fazer neste momento, que é procurar ler aquilo que estou a proclamar de uma forma compassada, de uma forma pausada, de modo que todas as sílabas das palavras, enquanto estou a dizer, estou a tentar pôr em prática isto que estou a dizer, todas as sílabas das palavras, para que todos possam entender aquilo que está a ser proclamado. Se eu, em vez de estar assim como estou, e é assim que deve ser, a falar de uma maneira compassada e a dizer todas as sílabas das palavras, se eu, em vez disto, se fizer aquilo que às vezes eu faço, e que às vezes nós fazemos, que é ler depressa, mesmo que eu leia bem, é completamente diferente. Porque se eu leio
podendo até ler bem no sentido de que estou a dizer exatamente, e as pessoas estão a perceber aquilo que eu estou a ler, mas se eu leio depressa, se num momento ou outro há alguém que tosse, se há um ou outro momento em que há um ruído fora não sei quem, em que nos distrai momentaneamente, é o suficiente para eu não perceber o que está a ser lido, o que está a ser proclamado, o que está a ser proposto. Por isso, eu sei que é muito complicado, ainda mais a nossa celebração, que é mesmo às 9 da manhã, e ainda por cima com 0 graus, como está agora a acontecer, não aqui, graças a Deus temos os aquecedores infravermelhos que nos estão a ajudarem, mas lá fora, se de facto é evidente que é pedir se calhar um bocado a quem já se levanta um pouco cedo para estar aqui às 9, para que essa leitura, ao menos se puder, já que não pode ser feita aqui às vezes, que se faça em casa. Não é dizer que a pessoa lê mal e precisa, não há nada disso. É antes proclamar a palavra da melhor maneira possível, para que entendamos aquilo que está a ser proclamado e que percebamos melhor aquilo que a palavra de Deus nos quer dizer, para que ela se torne palavra do Senhor, palavra de salvação. Porque senão não é palavra do Senhor. Esta leitura, para ser palavra de Deus, palavra do Senhor, é fundamental que eu faça essa mesma palavra do Senhor. Ouçam, para mim, isto é um lecionário, que é o termo técnico. É um livro que tem as leituras de todos os domingos deste ano C. Pronto, para mim é o livro da palavra de Deus. Se houver alguém lá fora que não acredite nada nestas coisas, ele até pode comprar uma série deles de livros, mas não é para ele o livro da salvação, não é para ele o livro da palavra de Deus. É um livro qualquer, que ele até mete lá que até pode meter lá na estante, é um livro diferente, pronto. Para ele é um livro, para nós é a palavra de Deus. E porque é a palavra de Deus, no final do Evangelho, eu dou um beijo na palavra de Deus. Porque é assim que ela nos merece todo o respeito, toda a consideração e toda a interação, já que estamos a falar numa linguagem internética e por aí fora, merece toda a nossa interação. E por isso é que é fundamental da nossa parte que nós respondamos. Respondamos não é só de responder, dizer amém ou dizer palavra de graças a Deus, mas que nós respondamos no agir. Diz aqui que o sacerdote Esdras estava num plano elevado, tal como eu estou neste momento, num plano elevado. Isto é tudo, estas coisas foram feitas em função daquilo que a palavra de Deus nos diz que deviam ser feitas. Não é só para estar aqui assim um púlpito, não. Diz aqui que o sacerdote Esdras estava num plano elevado, onde é que está aqui? Aqui precisamente no Evangelho, que na primeira leitura que foi lida, melhor dizendo, o sacerdote Esdras trouxe o livro da lei. Lembram-se que nós, quando viemos para cá, houve um acólito que trazia de uma forma erguida o livro do Evangeliário. Este é o lecionário, que tem todas as leituras. E o Evangeliário é o livro, por isso se chama assim, que tem todos os Evangelhos. Por isso é que é Evangeliário. Este é o ano C, tem as leituras do ano C, todas elas, as leituras que vão ser lidas no domingo, na missa, porque também há semana, há o lecionário ferial, que tem as leituras que vão ser lidas sempre à semana. E, portanto, estes livros para nós são muito importantes, porque são livros não só que estão bem encadernados, não é por isso, mas porque têm a palavra de Deus servida para cada um de nós. E por isso é fundamental que nós também, como estava a dizer, respondamos. Reparem, naqueles dias o sacerdote, agora vou ler depressa, o sacerdote Esdras trouxe o livro da lei perante a assembleia de homens e mulheres e todos os que eram capazes de compreender, que é aquilo que neste momento acontece connosco. Era o primeiro dia do 7º mês, é o primeiro dia da semana.
dia da ressurreição, dia do nosso encontro, dia da Eucaristia. Desde a aurora até ao meio-dia ele fez a leitura do livro. Aqui hoje não vamos ler o livro todo, por isso é que demorou uma manhã inteira. Nós vamos só ler uma parte deste livro. Estamos a ler, neste caso, no capítulo 8, e depois de 2 até ao versículo 10. Desde a aurora até ao meio-dia fez a leitura diante dos homens e mulheres que eram capazes de compreender. Todo o povo ouvia atentamente a leitura. Ouçam, eu sei que às vezes há coisas que a gente não pode evitar. E às vezes é uma tosse como a Júlia agora, não se podemos evitar. E às vezes uma pessoa, de facto, mesmo assim, tem que puxar do lenço e tal para... Mas há situações, e já tem acontecido com quem lê, e comigo então, como devem imaginar, acontece muitas vezes, em que, por mais esforço que façamos, pronto, lá sai. E acho que era importante, mesmo apesar de haver coisas que não somos responsáveis, como é evidente, todos nós percebemos isto, mas fazer um esforço para que haja silêncio durante a proclamação da palavra de Deus. Aliás, tal como acontece neste momento, eu agradeço. É um sinal também de respeito para comigo. Todo o povo ouvia atentamente a leitura do livro da lei. O escriba Esdras estava de pé. Façam de conta que eu sou Esdras. Estava num estrado de madeira feito de propósito. Aqui não é madeira, é pedra. Estando assim em plano superior a todo o povo, como neste momento acontece, Esdras abriu o livro à vista de todos e quando o abriu todos se levantaram. Foi o aleluia. Então Esdras bendisse o Senhor, o grande Deus, e todos responderam, palavra do Senhor, neste caso, graças a Deus, glória a vós, Senhor. E também respondemos com aleluia a cantar. Prostrando-se do rosto por terra, adoraram o Senhor. Agora ouçam, os levitas liam claramente e distintamente aquilo que eu dizia há pouco, o livro da lei de Deus, e explicava o seu sentido, que é aquilo que eu neste momento estou a tentar fazer, de maneira que pudessem compreender. Então o governador e o sacerdote Esdras, com os levitas, hoje é um dia consagrado ao Senhor, é aquilo que eu quero chegar. Hoje é um dia consagrado ao Senhor. Ou seja, é fundamental que haja esta interação. A palavra do Senhor é proclamada, pronto, também agora vamos... Não, é proclamado o que é que o Senhor me diz. O que é que eu tenho que corrigir? O que é que eu tenho que mudar? O que é que eu tenho que adaptar? O que é que eu tenho de evitar? E é precisamente aqui que deve haver esta relação de interação com a palavra de Deus. Aqui até se diz que eles estavam a chorar, porque estavam a ver que o seu comportamento não tinha nada a ver com aquilo que a palavra do Senhor determinava. E o que é que o Esdras disse, o sacerdote? Hoje é um dia consagrado ao Senhor, portanto não vos entristeçais. Não quero ninguém triste. Este é um dia diferente. É um dia de festa. É o dia da palavra do Senhor. É o dia em que a palavra do Senhor é proclamada para cada um de nós. E hoje, meus amigos, era um bocadinho este o recado que eu gostava de vos trazer, de nos trazer, também me incluo, que é precisamente procurar ter um respeito grande pela palavra de Deus, procurando de facto estudá-la previamente, aqueles que têm essa incumbência, para que de facto aqui a leitura possa sair audível, perceptível, compreensível, para que nós possamos depois também responder. Que o Senhor, hoje, aqui e agora, nesta festa da sua palavra, na festa da palavra do Senhor, que Ele suscite em nós este clima de interiorização, por forma a que esta palavra se torne mesmo aquilo que ela é, palavra do Senhor, palavra de salvação.
Pronto, e nós, e também os 50 que neste momento estão connosco, vamos de facto continuar com a nossa celebração e vamos professar a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio no só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e para a nossa salvação, Seu dos céus, encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede o Pai do Filho, e com o Pai o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas, creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica, professo um só batismo para a remissão dos pecados, e espera a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos e irmãs, oremos a Deus Pai, que chamou o povo que andava nas trevas Irmãos e irmãs, para que a nossa resposta ao Evangelho de Jesus seja digna de tão grande chamamento, dirijamos ao Pai a nossa oração, dizendo com alegria: ouvi-nos, Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Pelos candidatos ao diaconado e ao presbiterio, para que escutem a voz de Jesus Cristo e recebam a graça de virem a ser pescadores de homens, oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Para todos os que sofrem e desanimam em toda a terra, para que o Senhor venha em seu auxílio e os faça encontrar a esperança, oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Pelos cristãos leigos da nossa diocese, para que saibam abrir-se ao diálogo fraterno com todas as pessoas que vivem a seu lado, oremos ao Senhor. Ouvimos, Senhor. Pela nossa Assembleia Dominical, para que o Espírito de Deus dirija a nossa vida e nos faça produzir abundantes frutos de boas obras, oremos ao Senhor. Ouvimos, Senhor. E como diz aqui o Marcelo em São Paulo, para que sejamos sensíveis à presença da palavra em nossa vida, oremos, irmãos. Para que nós, católicos, encontremos na palavra sustento para a nossa fé, oremos, irmãos. Por todos aqueles que queremos lembrar e que partiram para a casa do Pai, e eu lembro no 7º dia o Abílio Martins de Oliveira, e lembro também, se me permitem, um colega, que também fiquei muito impressionado, um colega padre que da nossa diocese, o padre Júlio Franklin, que era doutorado em Roma, em Sagrada Escritura, era o único biblista, o único estudioso da Bíblia que nós tínhamos. Neste momento ele estava a tentar traduzir para português em linguagem corrente, a partir do original, do grego, e portanto foi precisamente na terça-feira, foi encontrado morto de manhã,
Deu-lhe certamente qualquer coisa durante a noite e portanto, tinha 68 anos, era pároco de Fermelã e de Canelas, portanto, pertence ao Conselho de Estarreja, e, portanto, foi ontem o funeral. Eu queria lembrá-lo, que além do mais era meu amigo, e para que o Senhor, de facto, o tenha no seu descanso, onde ele agora está a ouvir de viva voz a palavra que ele tantas vezes traduziu para as pessoas. Oremos ao Senhor. Senhor, que pela boca do vosso Filho dissestes que o tempo se cumpriu e está próximo o reino de Deus, dá-nos um coração que saiba responder às surpresas inesperadas do Evangelho, por Cristo nosso Senhor. Recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem que hoje vos apresentamos e que para nós se vai tornar em pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Pelo mistério desta água e deste vinho, sejamos participantes da divindade de Cristo que se dignou assumir a nossa humanidade. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, da videira, do trabalho do homem, que hoje vos apresentamos e que para nós se vai tornar em vinho de salvação. Ora, irmãos, para que esta nossa Eucaristia seja aceite por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai benignamente, Senhor, e santificai os nossos dons, a fim de que se tornem para nós fonte de salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte por Jesus Cristo. Compadecidos e errados caminhos dos homens, dignou-se nascer da Virgem Maria. Com a sua morte na cruz, livrou-nos da morte eterna. Com a sua ressurreição, deu-nos a vida imortal. Por isso, com os anjos e arcanjos e coros celestes, proclamamos a vossa glória, dizendo, cantando, numa só voz.
Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que Jesus ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos: santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice com vinho e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. E disse ainda: fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição, Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e da ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, desta igreja que está aqui na nossa casa da Igreja de Nossa Senhora da Assunção, em Espinhel, arciprestado de Águeda, Diocese de Aveiro, centro de Portugal. De toda a Igreja espalhada pelo mundo, particularmente aqueles que estão na nossa companhia, desde o Brasil, Reino Unido, Suíça, Califórnia, nos Estados Unidos, Austrália, e aqueles que estão também no nosso país, na nossa companhia também, mais perto ou mais longe. Tende misericórdia de todos nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, e que estejamos em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António, todo o clero, todos os consagrados, todo o povo de Deus. Lembrai-vos também, Senhor, do Abílio, que faleceu há poucos dias e que hoje lembramos nesta Eucaristia de sétimo dia, e também todos aqueles que são do nosso coração. Acolhei-os a todos na luz da vossa presença. Tende misericórdia também, não só de nós que estamos aqui, de todos aqueles que precisam da tua ajuda, Senhor. Eu lembrava a nossa catequista Joana, que nos está a ver no hospital, e também todos aqueles que precisam, os nossos doentes, aqueles que se encontram também a cumprir penas, os refugiados. Tende misericórdia a todos nós e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, Senhora da Assunção, nossa padroeira, que também é Senhora da Piedade e Senhora da Conceição, e todos aqueles que são
vossos amigos, os santos, São José Operário, no Casainho de Baixo, Santo André, em Oronha, São Pedro, em Paradela, Santo António e Santo Adrião, em Oz da Ribeira, Santa Luzia, na Aldeia, São Caetano de Tiena, em Almiar, Berardo, Pedro, Adjuto, Otão e Acúrcio, protomártires franciscanos, e ainda São Miguel, em Travassou, para cantarmos com todos eles, com a nossa padroeira Santa Joana, padroeira da Diocese de Aveiro, os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, após Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Já não é só o povo que estava a dizer amém ao sacerdote Esdras, somos nós também. E com confiança rezemos aquilo que Jesus nos ensina. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos, Senhor, de todo o mal, dai ao mundo a paz em nossos dias, de modo que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a última vinda de Cristo Salvador. Senhor Jesus, que disseste aos vossos apóstolos, deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, dá-lhe a união e a paz como é da vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes somos nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis Jesus Cristo, eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada. O corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Corpo de Cristo. Corpo de Cristo. Corpo de Cristo. Corpo de Cristo. Corpo de Cristo.
Cristo. Corpo de 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 Cristo.